Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 8 de novembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Nosso muito obrigado a você que nos recebe na sua casa. Todos os dias é muito importante a sua presença, a sua companhia aqui com a gente. Já te faço aquele convite para você ficar junto hoje até meio-dia. Hoje nós falaremos sobre a campanha Novembro Azul e conversaremos sobre um evento de startups e nós receberemos também 2 homenageados no Troféu Josino Aragão. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Juiz de Fora. Bom dia, convidados. Bom dia, doutor Esteca. É um prazer estar aqui junto com vocês. E os temas hoje, em sequência, tudo que a mesa anda produzindo nesse período. A questão de empreender é muito importante. A questão de saúde pública ligada ao câncer de próstata também é muito importante. Então, o debate será bastante profícuo. Obrigado, é um prazer te receber, tá? Obrigado. Oi, Steck, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Cirilo. Pela primeira vez estamos juntos aqui Isso aí. como debatedores, amigos da mesa, convidado, doutor Humberto. Prazer estar com vocês. Bom dia, povo de Juiz de Fora. Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o urologista do HU, Humberto Lopes. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. A gente recebe também o diretor de campus da UFJF, Rafael Kendi. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje a gente vai trazer a maior novidade de empreendedorismo estudantil do mundo para a UFJF. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente recebe também o diretor de campus da UFMG, João Vitor Simões. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Juiz de Fora. Prazer o convite. E a gente espera trazer muitas novidades para vocês. Obrigado, viu? Bom, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que mais de 68 mil novos casos de câncer de próstata no biênio de 2018 e 2019. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com a doença, 9 têm mais de 55 anos. De acordo com as estatísticas, 90% dos casos diagnosticados em fase inicial têm cura, o que reforça a necessidade de um diagnóstico precoce. É isso mesmo, né, doutor? Mas um dos principais problemas ainda pode ser aquele preconceito? Sim, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum do homem e a gente sabe que hoje é considerado um problema de saúde no mundo todo, dada essa alta incidência, e a mídia, as sociedades médicas, especialmente a de urologia, tem empenhado muito em tentar convencer esses homens a perder esse preconceito, a procurar o homem, não só no Novembro Azul, mas durante todo o ano, e preocupar com a sua saúde de um modo geral, não a sua saúde em relação ao câncer de próstata, mas o seu diabetes, a sua hipertensão, o tabagismo, tudo isso envolvido no bem-estar e na saúde do homem. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu já passei daquela faixa de 65 anos. Então, mas essa doença é assintomática, o que a pessoa tem que fazer? Além do exame, ela percebe se está passando mal, se está tendo algum problema? Como é que isso ocorre, doutor? Na fase inicial da doença, eu não diria que ela seja traiçoeira. Eu acho que nós é que devemos preocupar mais em fazer medidas de tentar fazer o diagnóstico precoce, não só do câncer de próstata, como de outras doenças, mas o câncer de próstata, especificamente, na fase inicial, não tem sintomas nenhum. O paciente tem urina normalmente, não tem dor. Quando o paciente apresenta dor óssea, dificuldade para urinar, sangramento, normalmente é indício que a doença poderia estar avançada. Mas também não confundir isso com sintomas de uma doença que é a mais comum no homem em relação à próstata, que é a hiperplasia prostática. Essa sim gera sintomas, diminuição do jato, frequência urinária aumentada. Mas o câncer, realmente, o diagnóstico é feito através do exame físico, do exame de sangue, e que permite o médico a fazer esse diagnóstico na fase inicial, como ele disse anteriormente, com 90% de chance de ficar curado. Muito bom. Então, já esse exame PSA que é feito, antes de fazer exame de sangue, médico, eu vou te pedir o PSA. Em que faixa que aquele PSA passa a ser problemático, o resultado daquele exame?
É muito boa a pergunta. A gente sabe que é um exame complementar, ele auxilia muito no diagnóstico do exame, além do exame físico, os dois se complementam, mas, assim, de uma maneira geral, um PSA até 2,5, que é o antígeno prostático específico da próstata, ele é normal, até 2,5. A partir de 2,5, a gente normalmente orienta que as pessoas, os generalistas, encaminhem esse paciente para o médico. Mas vale ressaltar que as pessoas podem ter PSA até baixo, menor que este, e podem apresentar o câncer em cerca de 15% dos casos com PSA normal. E ele também muito elevado, ele também não quer dizer necessariamente que o paciente tenha câncer. Então, é um exame complementar que deve ser associado com a avaliação médica, nesse caso o urologista, do exame físico, se complementam e, de acordo com o segmento, com o passar das consultas posteriores, o médico decide a possibilidade desse paciente fazer ou não biópsia, se suspeitar de algum tipo de câncer. Eu vou alugar o médico aqui, porque isso diz a coisa muito própria para a minha faixa etária. Essa cirurgia, antigamente era uma cirurgia aberta, a pessoa ficava em convalescença aí quase 30 dias ou mais, às vezes até com sonda, era complicado. Hoje existe uma cirurgia menos invasiva, como é? O senhor pode explicar para a gente a modernidade, o que nós podemos, dentro da medicina, o que tem de bom para o homem nesse sentido? Tudo bem. Em relação ao tratamento do câncer de próstata, sim, a gente tem que saber, depois de certos exames complementares também, definir se é um tumor de baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Primeira coisa. Os de baixo risco hoje, a gente sabe que às vezes nem precisa ser operado, nem precisa ser tratado. O paciente pode ser acompanhado com exames regulares. Segundo, aqueles que têm indicação cirúrgica ou de tratamento melhor, pode ser feito através da radioterapia, que ainda é usada no mundo inteiro, com bons resultados, mas a grande maioria dos pacientes e dos urologistas opta pela cirurgia. Ela pode ser por via aberta, tradicional, por laparoscopia, igual se opera vesícula, ou atualmente, nos últimos anos, cresceu muito nos Estados Unidos, na Europa e no nosso meio também, a cirurgia com auxílio robô. O robô não faz a cirurgia, ele auxilia o médico tem que ser capacitado, treinado, ter habilidade, tem que ser um bom cirurgião, mas a gente sabe de dados recentes que o auxílio do robô facilita, sim, a melhor dissecção da próstata, manutenção dos feixes nervosos, do controle do esfíncter urinário e cada vez mais tem passado, sim, sido um armamentário importante no tratamento do câncer. Não dizer que seria hoje, obrigatoriamente, a cirurgia aberta ainda é a mais tradicional, em boas mãos, com bons cirurgiões, os resultados são semelhantes, iguais à cirurgia com auxílio do robô. Doutor Humberto, por gentileza, o senhor disse que o exame de PSA ele obrigatoriamente tem que ser complementado pelo exame de toque. E o nosso público é muito diverso. O exame de toque você procura um urologista e ele faz com você. Tranquilo. A pergunta que eu gostaria de falar do senhor é o seguinte: se após o PSA e o exame de toque for constatado uma possibilidade de através da biópsia, que realmente se trata de um tumor, qual assim, a probabilidade de cura de uma doença dessa, descoberta na sua fase inicial ou descoberta na sua fase já avançada? Porque parece-me que o câncer de próstata ele tem uma classificação de importância. O senhor poderia colocar isso para o nosso público? E é muito interessante colocar a importância, enfatizar a importância do toque, porque o toque está ligado à questão de preconceito e machismo. Não é porque o médico o urologista ele introduziu o dedo no seu ânus para fazer o toque que você vai perder a sua virilidade nem nada. Essa é uma questão importante. É porque eu li, a gente fica pensando, mas eu li na reportagem que hoje de 36 minutos, a cada 36 minutos, morre um homem no Brasil por câncer de próstata. E é aprovado estatisticamente que os óbitos são oriundos dos casos avançados. E os casos avançados são pessoas que não fizeram PSA e não fazem o toque. Então tem que deixar isso bem claro para a população, porque a campanha ela visa fazer essa conscientização mesmo. Não é por aí? Não, eu agradeço pela pergunta e, na verdade, o senhor já fez muito boas respostas para o público e para os nossos ouvintes. Esses comentários são pertinentes. Primeiro, assim, é um câncer dos mais comuns do homem.
Com certeza, o exame físico é importante. Cerca de 20% dos tumores podem ser detectados pelo exame físico, pelo toque. O exame físico, hoje, a gente diria que 99% das pessoas que fazem esse exame a primeira vez com o médico urologista de sua confiança, eles retornam nos anos subsequentes, não dói. O médico calça uma luva, lubrifica-se e consegue examiná-lo. Eu já digo para alguns, qual a oportunidade que você tem, tantos outros tumores que poderiam ser acometidos, que você pudesse fazer o diagnóstico através de um exame físico. Então, a gente priva muito por isso, eu acho isso importante. O PSA, ele complementa, sim. Quanto maior os níveis de PSA, mais chance do paciente ter tumor. Agora, como eu disse anteriormente, ele pode estar normal e ter câncer baixo, ele pode estar elevado, eu não sei. Então, isso tem que ser definido. Uma das causas mais comuns de elevação do PSA é a prostatite, que é uma infecção que acomete a próstata também. Em relação ao tratamento, o senhor bem disse, a gente hoje separa os cânceres em diversos graus de malignidade ou de risco. Como eu disse, pode existir um paciente que tem um câncer de baixo grau, um indolente, de baixo risco de crescer, de dar metástase. E muitos desses pacientes hoje, muitos, podem fazer vigilância ativa. O que é isso? O médico acompanha esse paciente a cada 6 meses, repete os exames, às vezes usa de uns exames que chama ressonância magnética e acompanha, porque são tumores ditos como baixo potencial de malignidade. Então, a vigilância tem um papel importante. A pessoa não está com aquele câncer e está correndo risco. Agora, aqueles em que, através dos métodos clínicos, da expertise do urologista, ele define como tumor de risco intermediário ou alto risco, eles vão ser tratados, como eu disse anteriormente, radioterapia ou cirurgia. E também dizer que existe aqueles que, às vezes, não tiveram aquela oportunidade de fazer o diagnóstico na sua fase inicial, em que, se a cirurgia não for indicada, novos tratamentos hoje existem. Uma das coisas que mais evoluíram hoje em oncologia é o câncer de vários tipos de câncer, o melanoma, a leucemia, o câncer de próstata, câncer de rim, câncer de pulmão, novas drogas que hoje conseguem controlar esses pacientes com um tratamento oncológico, nesse caso já é com oncologista, consegue controlar a doença, melhorar a sobrevida desse paciente, a qualidade de vida dele. Doutor, e quais são os fatores que podem levar a um câncer de próstata? A questão dos hábitos que a pessoa leva ao longo da vida pode influenciar? Sem dúvida. A gente não sabe assim, uma causa muito definida, como vários outros tipos de câncer. Sabemos que cerca de 10% de câncer de próstata, eles são realmente relacionados à genética, são mutações genéticas que existem naquela família, principalmente aquelas pessoas que têm câncer abaixo dos 55 anos de idade. Os outros a gente sabe, conhecido como câncer esporádico, que todos nós podemos um dia apresentar esse tipo de câncer, a gente sabe que fatores externos contribuem sim. Não muito definido, mas o cigarro, a vida sedentária, algum tipo de alimentação rica em gordura. Um ditado conhecido muito na literatura médica urológica é que os pacientes que moram no Japão, que têm uma dieta pobre, com pouca gordura, a partir do momento que eles migram para os Estados Unidos, para países em que o consumo de gordura é muito elevado, eles passam a ter câncer numa proporção igual tem as pessoas que vivem nesses países. Então, a dieta tem um papel importante, sim, principalmente a gordura, e parece que alguns alimentos podem proteger, como o licopeno, que a gente orienta as pessoas a comer mais tomate, não é muito definido isso, evitar abuso de álcool, evitar o cigarro, procurar comer alimentos mais saudáveis, além disso, associado à atividade física. Atividade física é importante para todo tipo de câncer. Ela modula os hormônios, melhora a imunidade do paciente, com certeza uma boa prática de atividade física, uma boa alimentação, diminuir estresse durante a vida, tudo que a gente puder tentar pode diminuir essa chance de ter qualquer outro tipo de câncer, inclusive câncer de próstata. O que vocês estão preparando esse ano para a campanha Novembro Azul aqui em Juiz de Fora, de conscientização, de alerta para a população mesmo? Como eu disse, é um mês de novembro, a gente segue aí o Outubro Rosa, com os bons exemplos das mulheres,
E, com certeza, a mídia nos ajuda. Essa campanha já tem sido feita há mais de 10 anos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Juiz de Fora, e não só a Universidade Federal, através dos acadêmicos, dos residentes, dos médicos de lá. A gente visita as UBSs, junto também com os médicos do Hospital Terezinha de Jesus, e faz campanhas no sentido de avaliar, dar oportunidade para alguns homens de ter acesso ao urologista, fazer o exame físico. Muitos desses homens, às vezes, não têm oportunidade, porque trabalham durante o dia, às vezes nem conhecem aquelas unidades básicas de saúde onde eles vivem, e lá eles terão oportunidade também de saber que existe um programa de tabagismo, de diabetes, de hipertensão. Então, a campanha não é só para fazer o exame físico. E cerca, mais ou menos, de 10% desses homens, com certeza, serão beneficiados. São pessoas que a gente faz o exame físico, faz o PSA, orienta, discute com os médicos de família naquele local, e com isso, no caso em que necessitam, eles serão encaminhados para as unidades de referência, assim, para fazer o diagnóstico e acompanhamento posterior. Eu acho muito válida a campanha, vai acontecer durante todo o mês de novembro, em cerca de 20, 25 UBS em Juiz de Fora, e estamos empenhados, e todo ano a gente sempre aprende um pouquinho mais e tenta oferecer isso para a população de Juiz de Fora. Doutor Humberto, o senhor falou uma coisa que realmente eu acho que a gente tem que reiterar e reforçar, a questão da herança genética. Pelo que estou entendendo, se você tem um caso de câncer na família, um câncer de próstata, qualquer tipo de câncer, então esses filhos, esses descendentes dessas pessoas, deveriam tomar alguma precaução? O senhor poderia explicar isso para o nosso público, por favor? Não, tudo bem. A orientação hoje da Sociedade Brasileira de Urologia e a maioria das sociedades internacionais é que os homens façam o seu exame de próstata a partir dos 50 anos de idade. Aquelas pessoas que têm antecedentes na família, 2 antecedentes ou 3, ainda aumentaria muito mais a chance, deveria fazer esse exame a partir dos 45 anos de idade. Um outro grupo de risco são as pessoas afrodescendentes, que também deveriam fazer esse exame a partir dos 45, e hoje sabe-se também, em países como os Estados Unidos, Canadá, que a obesidade é fator de risco. A obesidade dificulta o médico fazer o exame físico, atrapalha a melhor identificação do PSA, interfere nos valores do PSA. Então, a obesidade hoje é um fator de risco também. Obrigado. E aqui em Juiz de Fora, as pessoas elas podem ter acesso a esse tipo de tratamento, aos exames, através da rede pública? Sim, hoje a Prefeitura tem feito todos os esforços, os médicos de família, eles têm acesso durante o ano, vão orientando essas pessoas. A maioria dos homens hoje, seja com cardiologista, com seu clínico, termina por fazer o PSA, isso auxilia muito em determinada faixa de etária de paciente, sobretudo a partir dos 50 anos de idade, eu ressalto, e a partir do momento em que esse paciente necessita uma melhor investigação, suspeita-se que ele tem um tumor, ele vai procurar, sim, o PAN Marechal, onde existem urologistas que estão empenhados nesse diagnóstico precoce, Hospital Universitário e Hospital Terezinha de Jesus, assim como o Hospital Oncológico. O tratamento hoje é possível em toda a rede pública de Juiz de Fora, seja no Hospital Universitário, no Oncológico e nos outros hospitais de Juiz de Fora, os urologistas todos empenhados, capacitados para realizar os principais tratamentos do câncer de próstata, seja radioterapia através dos oncologistas e radioterapeuta, o tratamento cirúrgico que é feito, no caso, pelos urologistas. Então, ok, doutor, muito obrigado. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.